A paz do Senhor, meus amados anjinhos, tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Vamos hoje à continuação de mais uma leitura da Bíblia, hoje em Gênesis, no capítulo 41. José interpreta os sonhos de Faraó. Então, já aproveita e pega sua Bíblia, caso você não tenha lido ela hoje, para ler aqui conosco. Ou então, se você não tem sua Bíblia por perto, talvez no celular ou em áudio, escute aqui a minha voz e vamos escutar a Bíblia comigo. Amém? Eu tenho certeza que a leitura da Bíblia aqui, tanto em vídeo como em áudio, vai abençoar muitíssimo a sua vida, porque esse é o objetivo desse vídeo. Não esquece de já deixar o like aqui nele, para mostrar para o Google, para mostrar para o YouTube que você gosta desse tipo de vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais também esse vídeo, para abençoar a vida de mais pessoas que talvez não tenham acesso à Bíblia ou que não consigam ler muito a Bíblia no dia a dia. Amém? E não esqueça também de se inscrever aqui no canal e ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Então, vamos lá? Passados 2 anos completos, ou seja, 2 anos que se passaram desde que ele conheceu aqueles dois presos, ficaram presos por alguns dias, aí o Jesus interpretou os sonhos deles, ou seja, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. O copeiro-chefe, se não me engano, o copeiro-chefe morreu e o padeiro-chefe continuou lá. Ah, não, errei. O padeiro-chefe foi enforcado e o copeiro-chefe continuou trabalhando com o faraó. O José pediu para que um deles, né, o que saísse, se lembrasse do José, porém, ele não se lembrou do José. Mas isso vinha da parte de Deus, porque Deus tinha planos diferentes para José. Ou seja, a vontade de José foi ouvida naquele momento? Não. Mas Deus ia tirar José da prisão, mas não na hora em que ele esperava. Amém? Então vamos continuar agora com essa história. Passados 2 anos completos do momento em que ele conheceu mais ou menos aqueles dois na prisão, copeiro-chefe e padeiro-chefe, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista, e gordas, e pastavam no carriçal. Eu não sei o que especificamente que seria carriçal, mas aparentemente era o lugar onde ficava o gado nessa época aqui. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas, à vista e gordas. Então acordou o faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental, ou seja, as 7 primeiras eram bonitas ao de olhar e provavelmente seriam muito gostosas. E outras 7 eram feias, aparência, e eram bem feinhazinhas e com certeza deveriam ser horríveis para se comer. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. E lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhos interpretasse, ou seja, nem os magos do Egito nem os sábios conseguiram interpretar o sonho de Faraó. Então disse a Faraó o copeiro-chefe: Lembro-me hoje das minhas ofensas, ou seja, do que fez ele contra o Faraó, que mandou ele para prisão. Ou seja, ele ofendeu o Faraó para ele poder ter ido na prisão, né? Ele não ia para a prisão de graça. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamo-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho, e não há quem o interprete. Ou seja, vamos recapitular. Quando o José pediu para um deles lembrar do José, né,
na presença do rei para que tirasse ele da porque ele não tinha feito nada de errado. Ele não se lembrou. Por quê? Porque Deus não permitiu. José só saiu da prisão quando Deus permitiu, ou seja, para interpretar os sonhos de Faraó. E isso porque o próprio copeiro-chefe, que era alguém da confiança de Faraó, deu testemunho a respeito de Faraó, deu testemunho a respeito de José, dizendo: Olha, os seus homens podem não saber interpretar, mas tem um homem, um hebreu, que conseguiu interpretar o meu sonho e a interpretação dele estava certa. Então, assim como ele conseguiu interpretar o meu sonho, estava certo, eu acredito que ele também possa conseguir interpretar o seu sonho, Faraó. Então, o Faraó deu crédito ao copeiro-chefe, que era uma pessoa em quem ele confiava, e mandou que trouxessem José da prisão. E isso era a obra do próprio Senhor Deus. Então, vou repetir. Então o Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ou seja, ele estava com pressa de que ele atendesse Faraó. Ele se barbeou. Então quer dizer que ele não se barbeava na prisão, né? Pois é. Mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondendo-lhe José: Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: No meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam deles 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal, ou seja, 7 vacas bonitas. Após essas subiam outras vacas, fracas, muito feias à vista, ou seja, elas eram feias assim só de olhar. E magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas, nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas, do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que o interpretasse. Então lhe respondeu José: O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Aí você me pergunta, mas por que Deus manifestaria ao Faraó, que não era alguém crente na existência de Deus? Afinal de contas, naquela época os egípcios já admiravam, acreditavam na existência de vários deuses. Por que Faraó daria um sonho assim? Por que Deus daria um sonho assim para Faraó? Simples. O Egito naquela época era simplesmente a nação com o maior exército, com o melhor armamento, o maior e melhor armamento, e, em termos de guerra, a mais poderosa. Eles tinham outras nações naquela época que existiam, mas nenhuma estava no patamar do Egito, e por isso, como o Egito tinha mais provisões, mais chances de se preparar para aquilo que Deus iria fazer na terra, então Deus permitiu que o faraó, alguém que não acreditava na existência dele, tivesse esse sonho, fosse alertado, e que assim Deus me colocou no caminho de Faraó, José, desde as primeiras sonhos que ele teve aos 17 anos até aqui, ou seja, Deus deu ao José o sonho, Deus deu a habilidade de interpretar sonhos ao José, que essa habilidade vinha da parte do Senhor, e Deus também deu ao faraó a visão do que ele iria fazer, ou seja, juntou a visão com a maneira como fazer, como resolver o problema, e foi aí que veio a providência divina, que mudou a vida de José e mudou a vida de toda a humanidade. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Ou seja, tanto as vacas magras quanto as espigas feias representavam 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Ou seja, o Egito ia ter abundância, ou seja, ia ter
provisão, coisa de comida, a mais do que geralmente costumava ter todos os dias. Durante 7 anos haveria fartura, abundância, ou seja, eles iriam na colheita conseguir a mais do que geralmente acontecia. Entenderam? Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito, ou seja, José não se achava alguém digno de fazer isso. Teria aconselhado Faraó para Faraó colocar alguém ajuizado que tivesse noção das coisas e conseguisse fazer isso. Ou seja, José não falou, coloca a mim. Não, ele falou, escolha um homem ajuizado e sábio. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. E tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem aos administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. E agora vem o versículo 37, onde Deus honra todo o sofrimento que José teve no Egito. Ou seja, José que já tinha os 30 anos, mas nem parece que passou esse tempo todo. José como governador do Egito. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha a grandeza com que Deus abençoou e honrou o Josézinho. Ele, do filho mais novo, né, de Jacó. Aliás, ele era um dos filhos mais novos, né? Na verdade, o caçador era o Benjamim, que já tinha nascido. Ele, um dos filhos mais novos de Jacó, foi entregue e vendido pelos irmãos, foi servo, depois prisioneiro e agora, de prisioneiro, governador. Ele é praticamente mandado nisso todinho. E somente no trono o faraó seria maior que ele, ou seja, na hora de dar as ordens de carimbar lá as leis, aí sim, nesse momento, o faraó seria maior que José. Mas em todo o resto, todo o Egito, inclusive o faraó, iriam obedecer às ordens de José em relação a como agir durante os 7 anos de fartura. É forte isso, não é mesmo? Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Até mesmo para juntar as coisas que tinham de fartura, Deus deu sabedoria a José. Que homem abençoado ele foi, hein? Que homem abençoado José foi. Escolhido por Deus. Desde o ventre, provavelmente.
Antes, antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide, José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Pois é. Bom, aqui em relação a privações e tristezas, Deus já havia começado a honrar a José. Mas ainda teria um reencontro do José com os seus familiares. E é aqui que a coisa vai muito além. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, porque já é o capítulo 42. Então, vamos orar agora, junto comigo, e vamos agradecer a Deus pela sabedoria que Ele nos dá, pela dominância da palavra, pelo interesse, pelo que Ele nos faz entender, por seu amor e sua misericórdia todos os dias da nossa vida. E por uma semana muito incrível e muito abençoada em nossas vidas, amém? Então feche seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus, obrigada pela sabedoria que nos dá, pela palavra que o Senhor nos permite ler todos os dias, por podermos meditar em Tua palavra, nos Teus ensinamentos, sermos cada vez mais fortes e saudáveis em Tua palavra, e não nos deixar dominar pelo mal. Dá-nos, Senhor, força espiritual. Abre nossos olhos espirituais para que possamos ver o mal agindo e, antes de ver o mal agir, sejamos capazes de repreender o mal e livrar nossas vidas do mal. Eu sei que sempre passaremos por dificuldades, porque as dificuldades são aquelas que fortalecem nossa fé, nossa força, nossa esperança no Senhor. Mas que nós sempre tenhamos a luz sobre nossa cabeça, a visão para enxergar aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Que nós possamos ter sempre fé e nunca duvidarmos do Teu poder e da Tua providência. Assim como o Senhor um dia providenciou a libertação para todo mundo no Egito, através de um hebreu que foi fiel ao Senhor. Que possamos nós mesmos também sermos vasos em Tuas mãos e fonte de providência e provisão para aqueles que precisarem. Que possamos ser o bom perfume à Tua providência divina na vida de outras pessoas. Que nosso Senhor diminua cada vez mais, que cresça cada vez mais o Senhor, o Seu amor e a Tua presença em nossas vidas, irradiando força e beleza, o Teu amor, para aqueles que estiverem em nosso redor. Consagra ao Senhor este vídeo, esta pessoa que estiver assistindo e escutando, que essa pessoa possa ser muito abençoada, possa ser cada vez mais próxima de Ti, Te amar cada vez mais, e que possa doar a própria vida em prol do Senhor. Não necessariamente ser um pastor, um bispo, alguém que trabalhe voluntariamente na igreja, mas que possa se doar assim como eu, que possa querer o bem, fazer o bem e doar a sua voz e o seu tempo para que assim também o evangelho possa ser levado. Porque eu não sou pastor e mesmo assim estou aqui. Eu quero levar o evangelho e quero que as pessoas sejam cada vez mais e mais e mais próximas do Senhor. Obrigada por essa oportunidade. Abençoe essa pessoa que está assistindo ou escutando. Que o dia dela seja maravilhoso, que a tarde dela, que a noite dela seja uma bênção, uma madrugada cheia de bênçãos, tranquila e com saúde. Que essa pessoa seja saudável. Todo o mal que ainda possa estar na vida dela seja repreendido e lançado no fogo do inferno, junto ao diabo, que é lá que essa doença pertence, não ao corpo dessa pessoa. Eu não sei se a pessoa vai estar no leito de hospital, doente, em casa, numa cama, não sei. Mas o Senhor sabe. E eu sei que não preciso dizer absolutamente nada, porque é o seu poder e é o seu amor quem salva. Então, que o seu poder, que a sua mão poderosa, Senhor, entre com providência na vida dessa pessoa, dando livramento, livrando da dor, das tristezas, das angústias, quem sabe da vontade de querer tirar a própria vida. Que essa pessoa possa voltar a reencontrar a luz que é o Senhor. Que o Senhor possa aparecer em forma de luz, em forma de amor e possa dar livramento que essa pessoa tanto precisa e tanto merece. Obrigada por essa vida, por essa pessoa que pode me escutar, que pode me ver.
Obrigada por cada pessoa nesse canal, seja inscrito ou não inscrito. Abençoe, Senhor, a cada um deles. Livra-os do mal e que eles possam ser cada vez mais e mais próximos do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada por você ver esse vídeo até o final. Se você estiver interessado em, quem sabe, ter uma renda extra, não vou te prometer ganhos exorbitantes, não. Até porque para ter ganhos exorbitantes a pessoa precisaria estar craque, né, em ganhos, em fazer, né, o próprio trabalho. Mas com marketing na internet, divulgação de produtos físicos ou digitais, você pode sim conseguir fazer uma renda extra, assim como muitas pessoas já fizeram, assim como eu mesma faço. Você pode conseguir fazer isso e a sua vida pode mudar. Lembre-se, não te prometo ganhos mirabolantes, que você vai ficar rico, não. Até porque mesmo pessoas que nascem pobres e ficam ricas, não vão ficar ricas da noite pro dia, elas vão ter que se esforçar, doar seu tempo, aprender para conseguir fazer isso. É impossível? Não, não é impossível. Mas as pessoas que ganham muito não fazem isso do dia para noite, elas demoram tempo. Não estou prometendo a você que você vai ficar milionário, não. Até porque para a pessoa ficar milionária demora muito tempo. O que eu posso prometer a você e posso dizer com coragem, com fé e tendo a certeza de que não vou precisar ter medo do Senhor, porque Deus sabe que o que eu estou falando aqui é a mais pura verdade. Mas a sua vida pode mudar aos poucos. Você pode criar isso como uma renda extra, um dinheiro a mais que vem na sua vida. Então, se você estiver interessado, eu vou deixar um link aqui na descrição para você poder conversar com alguém no WhatsApp ou então para você se interessar em aprender a como fazer isso. Dinheiro extra, não milagre. Caso você já tenha um emprego fixo ou, sei lá, você já tenha um trabalho que você faça como autônomo, esse trabalho aqui, que eu vou deixar o link para você poder aprender, é só uma outra coisa a mais, um dinheiro a mais, um dinheirinho extra que eu dei entrar na sua vida. E não, não é jogo, porque eu abomino jogos, não tem esse negócio de jogos aqui. Eu, inclusive, tenho conta no TikTok no qual vocês não me veem divulgando links por aqui. Então, o que eu estou dizendo para você é dinheiro extra. Você vai ter que ficar pagando cursos? Não. Tigrinho? Longe disso. Apostas, e isso não é uma coisa que, inclusive, jogos de azar, não é uma coisa que, inclusive, a Bíblia aceita. Inclusive, a Bíblia condena esses jogos de azar, coisas de azar. Então, trabalho honesto e digno, onde você vai estudar como fazer e vai aprender e vai aplicar no dia a dia para ter ganhos como 100 reais, 50, 200. Acho que você consegue fazer, né? Eu tenho certeza que você consegue fazer, assim como eu também consigo. Mas, para isso, você tem que se esforçar. Lembre-se, não é dinheiro fácil. É dinheiro que você se esforça para ir atrás, aprender as técnicas, praticar. Estou entregando essa oportunidade nas tuas mãos, porque assim como Deus me abençoa, eu também quero abençoar você financeiramente. Amém? Então é isso. É só clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição e fixa nos comentários que eu tenho certeza, você vai ser muito abençoado financeiramente. Amém? Muito obrigada por você ver esse vídeo da pregação até o final e a oração também. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. Tchauzinho.